Do programa Diálogo Cósmico, o pessoal da TV São Tomé das Letras, Karen, Joel, é um prazer estar com vocês, pessoal da GUBEF, lá do Rio Grande de Nova Iguaçu, meus ouvintes da YouTube, um prazer estar aqui com vocês novamente, buscando temas relacionados à ufologia e onde ela toca a espiritualidade, né? E às vezes respondendo, e como sempre responder o que as pessoas me mandam. Eu hoje vou dedicar esse vídeo a um rapaz que mora no estado do Rio de Janeiro e que eu não vou citar o nome dele porque ele mora numa cidade muito pequenininha e talvez seja reconhecido. Acho que ele não quer. Mas ele me perguntou uma coisa muito engraçada, que é sobre a maneira como ele falou assim, um ET se materializou no meu quarto, né? Tá, materializou no seu quarto. E ele falou assim, isso é ectoplasma, né? Ectoplasmia, né? E eu falei para ele assim, não, a gente não entende isso como ectoplasmia. Ele falou assim, mas como não, né? Ectoplasmia não é materialização? Então eu vou dedicar esse vídeo a desambiguar esse assunto, tá? O que é uma ectoplasmia e qual é o tipo de materialização que você vê de ET? Geralmente, quando você vê de ET, né, quando as pessoas falam que ET se materializou num quarto delas, em algum lugar, geralmente é no quarto à noite, de madrugada, ou elas veem no ser já no quarto, o que é muito mais comum, elas nem percebem a chegada do ser, porque o ser chegando, chega em silêncio, chega de uma forma bastante estranha, silenciosa, sem abrir portas, quer dizer, se materializa, né? Ou algumas pessoas já viram, como eu fiz, como eu escrevi no meu livro, Conversando com os Reptilianos, né? Existe um caso que eu coloco de um rapaz que, estranhamente, toda quarta-feira, não sei porque em cargas d'água nas quartas-feiras, abria-se um círculo de luz no quarto dele, era um portal, e de lá saía a entidade, que vinha meio que flutuando, falar com ele, era um ser parecido com Grey, e que emanava um cheiro de pântano, um cheiro pantanoso, um cheiro de putrefação. Então, para esse rapaz, que calha ser espírita, né, ele entendeu aquilo como ectoplasmia, né, porque existe uma reputação de que o ectoplasma, aquela matéria que saía dos médiums, tinha um mau cheiro. Então fala assim, isso é um ectoplasma. Mas o cheiro que, de alguma forma, esses extraterrestres estariam usando partículas de matéria do mundo, né, do mundo humano, do nosso mundo físico aqui, para se materializar e muitas vezes matéria podre, matéria fétida, né, matéria pantanosa, lama, lodo, sei lá, alguma coisa podre qualquer. Né? Eu refutei, eu disse assim, não, existe muito extraterrestre que tem mau cheiro, né? Um exemplo típico é o ET de Varginha, ele era famoso por ter um mau cheiro, ter um cheiro de amônia, um cheiro de urina, vamos dizer. Né? Aquele cheiro que tem quando por exemplo, um mendigo fica muitos dias sem tomar banho, eu imagino que é mais ou menos aquilo. Eu não sei, porque não conhecia o ET de Varginha. Né? Mas eu entendi dessa forma, o cheiro de urina, né? Uma pessoa urinada. Né, urina fresca, cheiro de um banheiro, né, muito sujo. Bom, então é isso. Mas ele não corresponde à ideia de ectoplasmia. O que é o ectoplasmia? A ectoplasmia ela surgiu no movimento espírita, né, lá nos anos 1840, lá com Kardec, lá na França. Tinha as mesas volantes, as mesas giratórias, que as pessoas faziam sessões espíritas, né, em círculos, se concentravam ao redor de uma mesa. Às vezes a mesa mexia, às vezes tinham os raps, que eram as batidas, né? A palavra rap significa batida. Às vezes existiam pessoas que incorporavam a incorporação mediúnica, né? E isso era chamado séance, S-E-A-N-C-E, séance, né? Quer dizer, isso era na sessão espírita quando ela formava quando havia uma sessão, ela era chamada de séance, uma sessão
em francês, né, um evento espírita. Aquilo fez um sucesso tal que até dizem que até a Rainha Vitória praticava as seances, as sessões espíritas. Todo mundo começou a gostar. Aquilo extrapolou a França, chegou no Brasil na forma do kardecismo, né? E nos Estados Unidos e na Inglaterra tomou outra forma. Uma coisa muito curiosa é que, por exemplo, eu tenho amigos espíritas que foram morar na França, né? E eles ficaram decepcionadíssimos de ver que o movimento espírita na França o movimento kardecista na França é irrisório. Praticamente são mais brasileiros que foram para lá e vindos do Brasil com ideias kardecistas e que estão mantendo a tradição lá do que realmente uma sobrevivência direta do kardecismo francês, né? E nos Estados Unidos, né, o espiritismo tomou forma de spiritualist churches. Spiritualist churches, que eram as principais fundadoras foram as irmãs Fox, em 1860, um pouco depois do Kardec, as irmãs Fox levaram o espiritismo para os Estados Unidos, né? E por muito tempo ficaram. E algumas pessoas falam também que algumas vertentes cristãs, como por exemplo os Shakers, né? Os Shakers, para quem não sabe, são os Quakers os Quakers que balançavam. Eram aqueles caras tipo os Amish, os Quakers, eles recusam a viver tecnologia, eles não aceitam televisão, eles não aceitam nada, não cultivam a sua própria comida, vivem lá naquelas comunidades, né? E existia uma ramificação deles que eram os Shakers, e os Shakers, eles literalmente chamavam os seus balançadores, porque eles baixavam o espírito neles e eles entravam numa espécie de transe ou possessão, e as pessoas pagavam até entrada para ver aquilo, como uma curiosidade de circo, né? Mas seja como for, aquilo acabou servindo como prova ou estímulo para a disseminação da ideia da comunicação com os desencarnados. Só que diferente do Brasil, no Brasil, por exemplo, o kardecismo ele veio forte e ele deixou uma marca interessante, que foi a ideia, ele conseguiu se organizar numa grande federação. Então, por exemplo, existiam uns standards, né? Existiam uns padrões do que uma casa kardecista pode e do que uma casa kardecista não pode. Se você extrapolar de certas regras da comunidade espírita kardecista, eles vão te expulsar, vamos dizer assim, e você vai ser considerado umbanda, mesa branca, curandeiro, espiritualista, qualquer coisa menos o kardecismo. O kardecismo tem aquelas regras, tem aqueles livros codificados, né? A filosofia kardecista, tem o livro dos espíritos, a Gênese e tal. Aquilo ficou muito bem estruturado e no Brasil vamos dizer que se fundou uma religião. Mas na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles não chegaram a esse consenso, não se formou uma federação que determina qual é o espiritualismo certo e qual é o espiritualismo errado, né? Para você ter uma ideia, eu vou ler algumas coisas sobre o espiritualismo americano e inglês, é muito curioso, né? Os grupos que existem lá, estranhos, né? Muitas vezes. Por exemplo, na Grã-Bretanha, existe a Spiritualist National Union, fundada em 1902. Mas eles tinham assim, alguns princípios em comum, né? A maioria desses espiritualistas eram considerados, na era vitoriana, um pouco subversivos, porque eles tinham algumas ideias, como, por exemplo, o direito ao voto da mulher, né? Eles tinham algumas ideias progressistas, né? Que na época a mulher não votava, como, por exemplo, o direito da mulher ser igual ao homem. Também muitos deles eram vegetarianos, né? Isso também no kardecismo brasileiro, muitos são vegetarianos, o Chico Xavier era, né? A ideia do vegetarianismo como uma ideia de pureza espiritual, né? E uma minoria chegou até mesmo, e alguns deles até chegavam a falar em amor livre, em não casamento, no direito de você
ter, como os hippies, né? Transar com quem você quiser, ser livre das relações abertas e tudo mais, né? Então, assim, isso chocou muito a Inglaterra, os Estados Unidos e a Inglaterra vitoriana, colocando aquilo como sendo um verdadeiro um verdadeiro movimento subversivo, né? Muito de vanguarda. E algumas coisas curiosas é que existem algumas sociedades, né? Que resolveram se manter mais dentro do cristianismo. Mas o cristianismo evangélico americano e inglês, né? Então, assim, por exemplo, é muito curioso que muitas associações espiritualistas inglesas e americanas não acreditam em reencarnação. Elas acreditam em comunicação com os desencarnados, mas não acreditam em reencarnação. Não faz parte do pacote deles acreditar em reencarnação. Porque eles estão mais presos ao cristianismo evangélico inglês e americano, então protestante. Então, assim, a ideia de vida única para eles ainda eles mantiveram, porque eles não querem se desligar tanto das igrejas. Então, por exemplo, algumas dessas sociedades se tornaram apenas sociedades de estudo de fenômenos paranormais. Por exemplo, existem algumas sociedades como Noah's Ark, né? Society da Inglaterra, né? Essa Noah's Ark, ela é uma especialista basicamente em fenomenologia, né? Maneiras como os desencarnados se manifestam. Tipo assim, deixou uma mensagem, falou alguma coisa, tal. É um estudo quase científico da maneira como os desencarnados sinalizam para os encarnados a sua presença, sem tocar no assunto da questão de que eles não acreditam em reencarnação, né? Então você vai de sociedades que vão desde sociedades que pregam amor livre e que são vegetarianas e que tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, até sociedades que são quase evangélicas, né? E que fazem assim uma espécie de espiritismo que a gente consideraria quase anti-espírita do ponto de vista kardecista, né? Porque você teria, por exemplo, o kardecismo não acreditar em reencarnação. Se você falar, chegar numa casa kardecista brasileira e falar que você não acredita em reencarnação, você não pertence aqui, né? E aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos existem muitas dessas igrejas, né? E existe aqui eu estou vendo aqui que existe mais ou menos umas 300 associações espiritualistas, né? E eles fazem uma distinção com o Brazilian Spiritualism, de Spiritism, dizer que Spiritism é o kardecismo brasileiro. Eles têm consciência de que existe um forte movimento espírita no Brasil e que tem certas características próprias, que são aquela ênfase na caridade, os passes, as preleções, né? Não que as dos Estados Unidos não tenham isso, mas não tem a obrigação de seguir todas aquelas normas que os kardecistas precisam seguir para pertencer à federação. E aí, por exemplo, existia esse fenômeno da ectoplasmia, saía da boca, ou do umbigo, ou da orelha, ou até da vagina de médiums, ou do ânus de médiums, saía uma substância esbranquiçada e que se formava um rosto, formava uma mão, né? Isso é a tal da ectoplasmia, ou às vezes não formava nada, entendeu? E era exigido nessas sessões espíritas que se fizesse silêncio escuro total e que não se tocasse no médium ou no ectoplasma sem a permissão. Porque se acreditava que o ectoplasma vem da palavra ectos, plasma, que significa o plasma, né? A massa externa, externada. Ou seja, que o ectoplasma seria produzido a partir de tecidos do médium. Então seria produzido a partir da pele, da carne, do sangue,
saindo do corpo do médium, formando a materialização, e assim que o médium voltasse ao normal, geralmente eram mulheres, o ectoplasma voltava para o lugar de onde veio. No caso, frequentemente a vagina, ou o nariz, ou a boca, ou a orelha do médium, né? Eu tenho muitas fotos aqui dessas ectoplasmias, né? É um pouco difícil de... não dá realmente... As fotos são muito velhas né, e mostram... E aí, por exemplo, existia um grande oponente do espiritismo, um grande cético, que era, curiosamente, o mágico Houdini. O Houdini, que ele não gostava dos espíritas, e ele, sendo mágico, ele falava assim: isso é truque de mágica, isso não é... eu faço mágica. Ele falava assim: eu faço mágica como entretenimento, e essas pessoas estão tentando criar convicção religiosa em função de mágicas, de truques baratos de mágica. Então ele dizia assim que o que saía da vagina e da boca dessas mulheres nada mais era do que musselina, né? Aquele tecido organza, né? E às vezes alguma coisa modelada de borracha, alguma coisa assim. E tanto que ele dizia assim que não era de se surpreender que cheirasse mal vindo de onde vem, né? Ele tentou processar, ele tinha uma inimizade toda especial com uma médium que chamava, de origem italiana, chamada Eusapia Palladino, né? Ele pegava no pé demais dessa Eusapia Palladino, a ponto de eles começarem uma guerra de processos, onde ele e o Dini acabou levando pau, porque de uma certa forma era uma infração ao direito de crença, né? E ele chegou a dizer que as pessoas ficavam que com o silêncio... Por que o escuro? Porque era mais fácil fazer o truque, tirar os tecidos da vagina ou da boca, e que o escuro era para a pessoa não ver direito o que estava se passando, né? Jogar uma luz negra, jogar uma luz indireta, uma luz azulada, e você não está vendo direito o que está se passando. E ainda por cima, naquela atmosfera de fé religiosa e de histeria e tal, as pessoas não discutiam mais nada, né? Então, assim, por exemplo, isso depois que o Dini e a Sérvia Paladino ficaram nessa guerra, e nos Estados Unidos nenhum dos dois realmente prevaleceu, entendeu? Que é aquilo que acontece no mundo espiritualista, né? Fala assim: eu vou te provar que você está mentindo. Eu falo assim: você não consegue me provar. Você não consegue provar que eu estou mentindo, eu também não consigo provar que eu estou falando a verdade, porque é de fora o íntimo mesmo, é fé, né? Então, depois essa era dos grandes fenômenos, dos fenômenos físicos, começou a desaparecer lá pela década de 10, de 20, e aí foi substituído mais pelas incorporações e pelas sessões, vamos dizer, de verbalização, de psicofonia, né? E ficou tudo bem, e ficou dessa forma. E nos Estados Unidos o espiritualismo pegou mais do que na Europa, porque os Estados Unidos sempre foi uma terra de muitos experimentos, uma terra de imigrantes, uma terra aberta. Na França mesmo você não vai encontrar muita coisa. E falando sobre o que interessa a nós, sobre o ET, né? Eu não acho que aquela coisa que sai do vórtice e materializa um ET é ectoplasma. Primeiro porque não tem um médium, né? Quer dizer, de onde estaria emanando energia? Seria do observador? Né? Não é. Entendeu? E então, assim, por exemplo, não corresponde àquilo que os kardecistas, os espíritas do século XIX chamavam de ectoplasmia. Que tinha que sair de um humano vivo. Entendeu? Então, eu não diria que materialização de ET é uma ectoplasmia. Meu palpite, o que é a materialização de ET? Para mim, a maior parte das materializações de ET são hologramas, tá? Eu tenho um outro rapaz, esse já é inclusive um físico, né? E ele ficou muito passado quando ele viu uma gota d'água de chuva projetar uma imagem de um ET no quarto dele, né? E aquela entidade se movia e tal.
como se a gota d'água servisse de prisma para uma apresentação de um holograma, e esse holograma se movia. Mesmo nós humanos aqui na Terra, né, humanos numa, já temos a holografia em desenvolvimento. Então, por exemplo, dá para criar um personagem que não está lá, parecer que está lá. E essa foi a... E ele falou assim, nossa, é incrível, né? Como é que eles conseguiram projetar uma imagem de um ser tridimensional a partir de um prisma feito de uma mísera gota d'água, né? Não era nem um cristal, nada. Uma lente, nada. A água serviu como lente para ver o que é tecnologia de ET, né? Então, por exemplo, esses portais, essas coisas para mim não são ectoplasma. Só para esclarecer, não corresponde ao que os espíritas chamavam de ectoplasmia, que era um fenômeno de natureza orgânica, né? Saída do corpo de médium. Não é o caso de nenhuma materialização de ET que eu conheço. Todas as materializações de ET passam diretamente ou eles atravessam parede sólida, que é o que eu acho que é mais assustador, mostrando que eles não são, vamos dizer, detidos por nada da nossa matéria, ou eles muitas vezes passam de um estado transparente para um estado menos transparente, até formar uma figura que fecha, uma figura completa, né? Ou às vezes, por exemplo, você vê um portal se abrir e sair alguém de dentro desse portal, um portal luminoso, como se aquilo fosse a entrada para uma outra dimensão, um outro universo. Atrás dali às vezes tem uma paisagem, ou tem uma luz, tem um túnel, ou às vezes tem simplesmente já tem um outro lugar visível, né? Em nenhum desses casos corresponde ao que os espíritas chamavam de ectoplasmia. Tá bom? Espero ter respondido para esse rapaz do Rio a contento, espero ter esclarecido, e se eu falar alguma bobagem, eu não sou um espírita praticante, se eu falar alguma bobagem, por favor, quem for kardecista que me corrija, eu estou disposto a me retratar. Tá bom? Muito obrigado. Namastê.